Boa noite, irmãos. Paz e graça. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você que está aqui conosco, vamos dar o início a mais um culto, onde nós vamos estar assim nos reunindo, estar louvando ao nosso Deus, estar compartilhando a palavra dele. Eu convido você que está no seu lar nesse momento, reúna a tua família, compartilhe essa live para que outras pessoas possam estar conosco neste momento, adorando ao Senhor, glorificando e exaltando o nome do Deus que tudo pode em nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer um momento de oração. Agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de poder entrarmos na presença dEle, podemos adorar a Ele, podemos ouvir um pouco e compartilhar a sua palavra, amém? Senhor Deus e Pai poderoso, graças damos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, Pai, como filhos, servos do Senhor, de poder entrar em Tua presença, Senhor, e adorar o Senhor com louvores, ó Deus, e poder compartilhar da Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor se faça presente, ó Deus, em nosso meio nesta noite, ó Deus, se faça presente, ó Deus, em cada lar, ó Deus, em cada família, que neste momento, Senhor, se reúne, Pai, para poder glorificar o Teu nome, Senhor. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Peço que o Senhor transforme nossas vidas, ó Deus, conforme a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações, ó Deus, e venha fazer a diferença, Pai. Que o Senhor alcance cada vida neste momento, Senhor. Aqueles que precisam, ó Deus, ser curados, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, com problemas, ó Deus, dificuldades, ó Pai, que estão muitas vezes desanimados, Senhor, por causa das situações, ó Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, refrigério para as almas, Senhor, neste momento, que o Senhor possa estar trazendo paz, Senhor, aos corações, ó Deus, como diz a Tua palavra, aquele que clama pelo Senhor, o Senhor responde, aquele que pede, o Senhor dá, aquele que busca o Senhor encontra paz, encontra paz, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por Tuas mãos, Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por Tuas mãos, Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta
levou a nossa culpa naquela cruz, ó Deus. E dizer e glorificar o teu nome, Jesus. Vamos cantar ao Senhor que a presença do Senhor, ela traz alegria em nossos corações. Que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Vamos cantar ao Senhor Jesus. Tu és a força da nossa vida, Senhor. Tu és o Senhor que nos fortalece, Pai. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra quem me preocupa com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra quem me preocupa com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha presença, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 Tu és santo, Senhor. santo, santo, santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque em tua presença, Pai, em tua palavra, Senhor, nós encontramos alegria, nós encontramos força, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, a caminhar nos teus propósitos, ó Pai. Eu peço que o Senhor ajude a cada vida que está assistindo essa live, cada família, Senhor, a encontrar forças na tua palavra, a encontrar forças na tua presença, Pai, em momentos difíceis, em momentos de aflições, tribulações, ó Deus, que eles possam depositar a confiança em Ti, Pai, e que o Senhor venha a ser a alegria da vida daqueles, Senhor, que busca a Ti, ó Deus, e que espera confiantemente, Senhor, na Tua vontade, Pai. Prepare o nosso coração
coração, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar usando a vida do Teu servo, nosso pastor Elzenísio. Venha ministrar em nossos corações a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor, gere frutos, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome santo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Elzenísio. Boa noite a todos. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o nosso culto de oração, que nós procuramos ter um momento de louvor, um momento da palavra e depois um período de oração. E nas nossas quartas-feiras nós estamos trabalhando, apresentando alguns temas diferentemente daquilo que nós fazemos no domingo, aos domingos, né? Aos domingos nós estamos pregando expositivamente a primeira carta de Pedro, né? Inclusive, próximo domingo estaremos pregando 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9. Mas hoje eu quero compartilhar um tema, o porquê desse tema, né? Aliás, a gente colocou também aqui no nosso slide aqui, esse tema ele é uma pergunta, uma questão: de que lado da história você está? Por que desse tema? Eu estava vendo no Facebook, né, e um certo ex-presidente do Brasil, ele disse o seguinte: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, fecha aspas, né? E quem disse isso, né, que é o ex-presidente, afirma que é por causa disso que nós precisamos do Estado, né, porque só o Estado pode resolver a situação. Eu não tirei essa frase, essa fala do ex-presidente para criticar e nem fazer uma avaliação dela. Com certeza outros farão isso, mas eu peguei essa fala desse nosso ex-presidente como exemplo, como ilustração de como, né, ou do quanto a nossa visão às vezes se torna, digamos, muito limitada, muito reducionista, quando nós tendemos para lados extremos, né, do debate. E isso se aplica, né? A gente tem notado que a efervescência política do nosso Brasil tem feito com que os cidadãos entrassem nesse debate político, e a gente vê muitas posições e posicionamentos que são muito extremos, né? Às vezes é extremo demais para o lado da direita, ou extremo demais para o lado da esquerda, e isso, né? O ponto que eu quero chegar é que esse tipo de posicionamento é fruto de uma visão muito limitada, de uma visão reducionista a respeito da situação, né? Quando a gente age assim, tomando posições extremas, indo para os outros extremos, nós parece-me que não estamos observando direito o fluxo, o curso da história.
E nós que cremos em Jesus, Filho de Deus, que morreu por nós para nos resgatar do nosso pecado, nos dar salvação, perdão dos nossos pecados, que cremos no Deus soberano, devemos ter a nossa visão, mas uma visão das coisas de mundo dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma visão bíblica, principalmente quando a gente analisa a história. Nós estamos num dado momento dessa linha da história, nós não estamos começando nada e nem estamos acabando, a gente faz parte de um segmento, de um processo. Então, a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia, ela mostra a história, a história caminhando em direção a um alvo, a um objetivo. A história, ela não é cíclica, como muitos entendem, mas ela tem começo, meio e fim. E a Bíblia mostra isso, a Bíblia deixa isso bem claro. Ela caminha para um objetivo, ela caminha para a palavra que é usada é telos, ela caminha para um ponto, para um momento em que é o ápice dessa história, e a questão desse tema aqui, de que lado da história você está, eu acho que essa é a pergunta mais importante para nós aqui, como crentes em Cristo Jesus, e para qualquer outro cidadão neste mundo, de que lado da história você está. Não é questão de você estar do lado direito ou do lado da esquerda, porque no final a Bíblia mostra que a humanidade ela está dividida em apenas dois grupos. Só existem dois grupos em que a humanidade se divide, E de um lado a Bíblia mostra que estarão aqueles ao lado de Cristo, daqueles lá em Apocalipse. Depois nós vamos ver esse texto. Apocalipse, no final da Bíblia, mostra que tem aqueles que tiveram sede e beberam de graça da água da vida. Esse é um lado. O outro lado, Apocalipse também mostra que estarão os covardes, os idólatras e aqueles que não creram em Jesus. Então, à luz da Bíblia, o ponto que eu quero chegar e quero trabalhar, talvez a gente não consiga falar tudo que tem aqui nesse tempo, talvez a gente deixe um pouco para a semana que vem. Mas o ponto que eu quero chegar, que vocês entendam, é que só existem dois lados à luz da Bíblia: o lado daqueles que creem em Jesus e o lado daqueles que rejeitam a Jesus. Só isso, tá? É só isso. Então, o que a gente tem que pensar nesse momento não é se você é de direita do ponto de vista político ou se você é de esquerda do ponto de vista político. A questão é de que lado destes que eu apresentei aqui você está. De que lado? Então, o nosso objetivo nesse estudo é mostrar que os problemas e desafios que nós enfrentamos estão além das questões sociológicas, estão além das questões antropológicas e estão além das questões políticas. Eu estou trazendo esse estudo porque o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, inclusive crentes, estão colocando a sua esperança em políticos.
Estado. O Estado, na verdade, é um aparato, algo que Deus providenciou, como eu tenho dito, para manter a ordem desse mundo caído. E Deus pode muito bem usar o Estado, independente do seu sistema, usar como vara de juízo para as nações, para o povo dele, e Deus pode usar também para abençoar. Mas o que a gente precisa entender é que a origem do conflito, desse caos todo aqui, a origem é espiritual, a origem é cósmica na sua abrangência, e nós precisamos encarar dentro dessa perspectiva bíblica, né? Então a Bíblia mostra que a história ela tem um objetivo, né? É claro que isso dentro de uma visão do pensamento grego é uma loucura, né? É impossível, porque dentro do pensamento grego, né, a essência da perfeição é a imutabilidade, as coisas que não mudam, né? E então logo eles concluem que a perfeição ela não pode vir de uma mudança gradativa na história humana, né? Só que a Bíblia mostra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os escritores do Antigo e do Novo Testamento, né, mostram que há uma expectativa. Eles aguardam, os autores, os escritores humanos da Bíblia, né, eles aguardam uma gloriosa consumação da história. No Novo Testamento, principalmente, nós vamos ter, digamos assim, alguns vislumbres apocalípticos a respeito de novo céu, nova terra, né? Nós temos a ressurreição de Jesus Cristo, que é entendida como, na verdade, ela é a primícia da ressurreição, e ela é entendida como o antegozo crucial da ressurreição, que nós também haveremos de ter. Não é somente o antegozo, na verdade a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também iremos ressuscitar, nós também aguardamos essa ressurreição. E então o universo todo, diz o texto lá de Romanos, capítulo 8, vou ler esse texto para a gente ir firmando os nossos argumentos. Romanos 8, capítulo 8, versículo 20, fala, 19 e 20, fala assim: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, numa linguagem metafórica, o apóstolo Paulo está mostrando que essa redenção ela é abrangente, ela alcança todo o cosmos, todo o universo. Então essa é a nossa esperança, né? E enquanto isso nós aguardamos, mas nós já recebemos a dádiva do Espírito Santo, né? Como garantia, é um adiantamento da garantia de transformação que virá quando da vinda de Jesus, certo? Essa aqui é a nossa introdução, para a gente entender que o importante é você saber de que lado da história você realmente vai estar. Do lado dos salvos, dos remidos, lavados pelo sangue de Jesus, ou daqueles que rejeitaram a gratuita salvação que Deus oferece por meio de Jesus.
Então, essa visão, ela está lá em Apocalipse, né? Nós não temos como ler todos os textos de Apocalipse, Apocalipse 21, 22, não dá para a gente ler, né? Mas, pelo menos alguns versículos a gente pode ler, depois a gente vai voltar nesses versículos, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Apocalipse, então, 21, onde fala de novos céus e nova terra. Aqui em Apocalipse 21, o apóstolo João, na sua visão, a partir do versículo 1, ele diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então essa nova Jerusalém, descrita aqui em Apocalipse 21, e vai até, e o capítulo 22 também fala, é uma projeção daquela Jerusalém física, que é mencionada lá no Antigo Testamento, né? E ela é uma metáfora do povo de Deus, né? Jerusalém é conhecida como Sião. Então ela marca, ela reúne, agrega, congrega todo o povo de Deus, o salvo de toda a história. Então isso aqui é apenas um vislumbre daquilo que acontecerá, né? Então dessa visão, os autores aí do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles trazem essa perspectiva, essa visão culminante da Bíblia. Então, o novo céu e a nova terra são também a nova Jerusalém, né, como a gente falou, a comunidade da aliança, que vai estar em oposição, e é bom que a gente entenda isso, o livro de Apocalipse mostra isso, essa comunidade da aliança, a nova Jerusalém, a novo céu, nova terra, como é apresentada, que ela está em oposição a uma outra cidade também proeminente, que é a grande Babilônia, né? Como diz lá em Apocalipse 17, a mãe da prostituição, né? Ou das prostitutas, digamos assim. Então, é aqui, Apocalipse 21 e 22, que a gente chega no cume, no apogeu da história. E é para lá, e é isso que a gente precisa dar em mente, né? Não se perder em alguns detalhes históricos, em alguns acontecimentos, algumas circunstâncias, né? É para lá que nós estamos indo. Então, é essa visão do auge, do ponto mais alto da história que a Bíblia apresenta, está em Apocalipse 21 e também no capítulo 22. Então haverá, a Bíblia deixa claro que haverá novo céu e nova terra, né, que é a nova Jerusalém, a comunidade da aliança. Só para a gente entender, né, a nova Jerusalém, né, na literatura apocalíptica, no período lá do segundo templo judeu, aquele que foi reconstruído depois do cativeiro. Então, nesse período, a Nova Jerusalém era um lugar em que os santos iriam se regozijar e desfrutar da glória e da presença do Senhor para sempre. E dentro dessa visão não era apenas uma cidade antiga que havia sido reconstruída, mas era uma nova construção segundo os padrões do céu. Então essa visão,
que Apocalipse, aqui o texto de Apocalipse de João nos mostra, né, ela não é tão nova, digamos assim. Já depois do cativeiro da Babilônia, os judeus já tinham essa perspectiva com a reconstrução daquele templo lá em Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém do Novo Testamento, para trazer um pouquinho mais de clareza, né, ela já tem aí com a revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, com a vida de... Então, essa ideia de Nova Jerusalém, ela surge quando Judá volta do cativeiro da Babilônia e é fortalecida com a chegada do Messias. Por exemplo, nos escritos, passam lá, nos escritos apocalípticos do segundo templo dos judeus, essa Nova Jerusalém era um lugar onde os santos se alegravam e desfrutavam da presença de Deus. Não era meramente aquele templo físico, eles tinham uma visão além daquilo, mas é com a vida de Jesus que os autores bíblicos eles vão tendo isso com maior clareza. Eles têm evidentemente com João, quando foi lançado na ilha de Patmos, ele, através da sua visão, ele vai trazer isso ainda de uma forma mais nítida do lado. Então a gente vai ver o que alguns, por exemplo, o que Paulo fala a respeito dessa nova Jerusalém, né? O apóstolo Paulo em Gálatas 4:26 fala que a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Paulo usa, claro, a linguagem figurada para dizer que a Nova Jerusalém é o habitat dos crentes, dos salvos, né? A Nova Jerusalém é a mãe dos cristãos. A Nova Jerusalém ela é construída por Deus, não é feita por mãos humanas, né? O autor da carta aos Hebreus fala isso, né? Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10, né? Então, o autor da carta aos Hebreus reconhece que essa Nova Jerusalém ela é construída pelo próprio Deus, não é um projeto humano. A Nova Jerusalém, né? O texto de Apocalipse 3:12, que diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, essa é a carta que lá de Apocalipse, a igreja de Filadélfia, né, onde é dito que os crentes que permanecerem fiéis, né, terão inscritos em si esse selo, né, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, né? A Nova Jerusalém, na verdade, não há templo nem cidade, né? No versículo 22 do capítulo 20 de Apocalipse fala assim: nela, na visão de João, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, em outras palavras, toda forma de mediação entre nós e Deus, quando chegar esse dia, serão desnecessários, porque nós estaremos na presença de Deus e do Cordeiro, sem nenhuma barreira, sem mais nenhuma limitação, né? Então vai haver aí uma mudança, né, significativa, né? Então não vai haver mais necessidade de nenhum tipo de mediação, né? A gente vai estar diretamente na presença
do Senhor Deus e também do Cordeiro. A cidade era construída na forma de um cubo, né? Uma forma quadrangular, Apocalipse 21:16. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana que tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então ela era quadrada, digamos assim, com as mesmas dimensões, né? E isso é porque essa cidade ela vai se tornar o Santo dos Santos, né? O lugar da presença de Deus. Quando a gente lembra lá do antigo templo e no próprio tabernáculo, tinha um lugar lá chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, né, com as tábuas da lei, dentro e tudo mais, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelo povo de Deus, né? E aqui está dizendo que essa cidade é quadrangular, ela é em forma quadrada, que significa que ela é o Santo dos Santos, onde a presença de Deus vai estar ali de uma forma plena, né? E esse finalmente é o ponto, o templo de Deus, onde Deus vai habitar com o seu povo. Esse sempre foi o ideal de Deus, esse sempre foi o desejo de Deus. A gente vai ver várias vezes Deus falando que o desejo dele é habitar com o seu povo, né? Quer no tabernáculo, quer no templo, quer agora na igreja, né? Mas vai haver esse dia em que o templo será o próprio Deus. Então a cidade é construída em forma de um cubo, e aqui no versículo 4 do capítulo 22 fala assim: ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Que é o capítulo 21, versículo 3, e o versículo 4, capítulo 22 de Apocalipse fala: e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu. Então, esse é o ideal de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, que se cumprirá, digamos assim, nessa cidade, que João aqui apresenta como sendo a nova Jerusalém, quando então nós veremos Deus face a face. Tem alguns detalhes interessantes nessa cidade, né? Cristo, ele é o centro da cidade, né? Lá nessa cidade tem a árvore da vida, do jardim, né? Há uma imagem da noiva, a linguagem de filho, e é quando a primeira ordem já passou, né? Então, só para a gente captar melhor a ideia, eu vou ler esse texto aqui de Apocalipse 21, 2, fala o seguinte: vi a cidade santa, a nova Jerusalém descer do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. O versículo 15 fala o seguinte a respeito da cidade: aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. 21:7 fala: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E 21:4 fala: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Para isso, para essa, digamos, para esse momento da história que a gente tem que estar olhando, né?
João ele apresenta isso de fato como e é o momento alto da revelação de Deus, né? Esse é o momento em que o povo de Deus, né, vai ter um relacionamento mais íntimo ainda com Deus, com o Cordeiro. Cristo vai ser o centro de todas as coisas. O nosso deleite, a nossa alegria, nosso bem-estar vai ser desfrutar do Senhor, vai ser adorar ao Senhor para sempre, como jamais fazemos aqui, né? Então, Jesus ele é o centro de todas as coisas, é o centro do céu. Há quem diga que se Jesus não estivesse no céu, o céu seria o inferno, né? E é mesmo, e seria mesmo. Então, a Nova Jerusalém, Deus e o Cordeiro serão o centro de tudo. Vai ser a nossa alegria, vai ser o nosso deleite, vai ser o nosso bem-estar. Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente percebe, né, muitas referências a respeito de Jesus, falando de Jesus como Cordeiro, falando de Jesus como leão da tribo de Judá. E isso é para a gente entender que qualquer ou quaisquer bem-aventuranças que nós recebemos é por conta de Jesus, é por causa de Jesus. Elas foram realizadas por meio de Jesus Cristo. Por isso é que esse tempo que a gente está vivendo é da gente estar testemunhando de Jesus, é da gente estar contando para as pessoas a respeito de Jesus. É só Jesus que pode trazer salvação, trazer libertação, trazer cura não somente espiritual, mas cura da alma, cura psicológica, também cura física. Nós vimos na semana passada as promessas que Deus tem para o seu povo, e esse é o tempo, não ficarmos às vezes tomando algumas posições extremistas do ponto de vista político, que até atrapalham muito mais do que ajudam, atrapalham o nosso testemunho cristão. É Cristo que vai resolver o problema, não é o Estado, não vai ser um político, não vai ser um partido, nem de direita e nem de esquerda. A coisa, ela caminha para o desfecho, algumas coisas vão acontecer. Não estou dizendo que a gente deve ser alienado, né, ter uma postura escapista e conformista, não estou dizendo que deva ser assim, mas a gente não pode se perder na nossa perspectiva, né, e nos engajarmos em causas que não são as nossas. Não estou dizendo que um crente, que um cristão não deva participar de política, deve participar. Na verdade, o crente deve participar de todos os setores da sociedade, e ali tem uma conduta ética, moral elevada, porque é isso que o Evangelho, é para isso que o Evangelho nos chama, é essa a responsabilidade que nos é imposta, né? Mas a gente vê que aqui em Apocalipse mesmo, né, os salvos da tribulação, eles venceram toda a perseguição através do testemunho de Cristo. Eu estava olhando aqui é uma lista mundial da perseguição 2020, é da revista Portas Abertas, da missão Portas Abertas, e aqui tem uma relação de 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Esses crentes irmãos nossos lá, eles não estão muito, aliás, eles não estão nada preocupados com política. Glórias a Deus. Eles não estão, eles estão preocupados em testemunhar de Cristo. Mesmo correndo o risco de vida. Coreia do Norte está em primeiro lugar, Afeganistão segundo, Somália, Líbia, Paquistão pela ordem, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia. Esses aqui são os 10 países em que há maior perseguição. E esses crentes devem estar pensando, e talvez eles não tenham, e até
nessa revista que falta a eles Bíblia, falta a eles conhecimento bíblico. Já pensou se eles conhecessem isso que a gente está falando aqui? Talvez eles tenham uma parca visão de uma nova Jerusalém. E nós aqui temos Bíblia, nós temos tanto material, sabemos tanta coisa a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus, e nós ficamos amarrados num sistema que está fadado a ser destruído mesmo. Então, é lamentável, né? Nós somos muito abençoados. Só o fato de nós termos essa expectativa, essa esperança, isso é algo fantástico, né? Isso é para a gente passar por cima de tudo, sem estar cabisbaixo para uma situação de pandemia. Claro que a gente fica triste, né? Mas não é motivo da gente se encolher, da gente retroceder, da gente se acovardar. Não, é motivo de nós orarmos, buscarmos a Deus, clamarmos a Deus, misericórdia de Deus. É motivo mais ainda de nós falarmos da salvação, de nós proclamarmos Jesus Cristo, porque de morrer as pessoas vão morrer mesmo. Com Covid ou sem Covid, elas vão morrer. Agora a questão é, de que lado ela vai estar? Esse é o problema sério. Por quê? Porque essa cidade, a Nova Jerusalém, ela não é para todos sem exceção, né? A cidade não é para todos sem exceção. Lá em Apocalipse 13:8 diz assim: cantavam um cântico novo dizendo: digno eras de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Em Apocalipse 13:8 fala daqueles que vão adorar a besta, adorar o leão, todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui Apocalipse 5:9 está tendo uma festa no céu e os salvos estão ali adorando ao Senhor, povos que foram comprados pelo sangue de Jesus, de toda tribo, língua, povo e nação. Mas por outro lado tem aqueles que adorarão a besta, e o nome dessas pessoas não estão escritos no livro do Cordeiro. Então, esse é o outro lado da história. Esse é o outro lado da história. Então, assim, essa condição de bem-aventurança que a gente viu até aqui, né, de poder um dia estar naquele lugar, nesse lugar que João chama de Nova Jerusalém, um lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, onde a gente vai estar desfrutando da presença de Deus de uma forma plena, né? Não é para todos, sem exceção, né? O texto fala, né, o livro aqui de Apocalipse, o texto que nós lemos, ele mostra a redenção de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E nesse sentido, né, a abrangência do Evangelho é universal, alcança povos de várias línguas, nações e tribos e etc. Envolve homens e mulheres sem distinção de classe social, cultura, cor, raça, etc. Mas a Bíblia nunca mostra, nunca sugere que todos serão salvos, né? Que a abrangência do Evangelho será universal, de maneira que todos ficarão dentro. Não, né? O texto aqui, capítulo 13, versículo 8, fala da besta, que saiu do mal, o anticristo, que reivindica a adoração, né? Essa besta, esse anticristo, ele reivindica a adoração de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. E nesse exato momento, esse espírito do
da besta, ele está em plena operação. E tem muita gente adorando. Então, essa besta, Apocalipse 3, depois pode dar uma lida, fala da besta que sai da terra, fala do falso profeta, né? A história é um pouco longa, não dá para a gente compartilhar tudo aqui, né? Mas a besta que sai da terra, o falso profeta, ele vai marcar todos esses que estão adorando a eles, né? Serão marcados sim pelo anticristo, mas por outro lado, né, o Cordeiro, ele escreveu o nome dos seus no seu livro, né, e na testa do seu povo também. Depois você pode dar uma lidinha lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, não vai dar para a gente, mas essa é uma linguagem, digamos assim, uma passagem que o apóstolo João certamente se inspirou para escrever no capítulo 13 de Apocalipse, Ezequiel capítulo 9. Então, a Bíblia também fala de uma grande Babilônia, né? Apocalipse 14, 8 fala: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da prostituição. Apocalipse 16, 9 fala assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, né? Ela é mais do que uma cidade, é mais do que uma nação, é todo um sistema que está em operação, né? E Apocalipse mostra que essa Babilônia, ela vai cair, né? Essa Babilônia vai cair. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, a Babilônia era o grande inimigo de Israel, né? E aqui em Apocalipse, a Babilônia, ela simboliza, ela representa todo um sistema que se opõe a Deus, toda uma civilização apóstata de Deus, que virou as costas para Deus nos últimos dias. A Babilônia, aqui em Apocalipse, ela simboliza a sociedade humana organizada política, econômica e religiosamente em oposição e desafiando a Deus. Então, no primeiro século, a Babilônia foi personificada por Roma. A gente vai ver isso ainda lá em 1 Pedro, capítulo 5. E na literatura apocalíptica, dos judeus, a Babilônia passou a ser um nome simbólico para Roma. Estamos terminando já. Então, só para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, né? No final mesmo, o que eu estou dizendo, repetindo, né? No final mesmo o que vai valer é isso, né? Ficou pequenininho ali o texto, os dois lados da humanidade nessa história. Então, de um lado, os que beberam da água da vida, né? Aqui tem o texto: disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 6 e 7. Esse é um lado, um dos lados. O outro, Apocalipse 21, 8, fala
e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, não é da gente ficar surpreso, né, que João, no final aqui, ele mostra que a humanidade está dividida em duas, né? De um lado, aquele que bebeu da água da vida, né, aquele que é vencedor e que vai herdar juntamente com Cristo, onde Deus será o seu Deus, né? Então, aqui, esse versículo aqui, né, nos mostra o quê? A vida eterna que nós temos através de Jesus Cristo. Darei de beber gratuitamente, é o que o Senhor diz, darei de beber gratuitamente da água da vida, né? E isso está operando na vida daqueles que creem em Jesus, daqueles que confessaram a sua necessidade, ou seja, quem tiver sede e necessidade, e que pela graça de Deus são os vencedores, né? E que herdarão todas essas bênçãos, digamos assim. Do outro lado, nós temos aí o texto fala, os covardes, né? Os covardes são aqueles que não tiveram coragem de sofrer, inclusive a morte pelo nome de Cristo, né? E os incrédulos podem ser os que não ficaram firmes na fé em Jesus. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz como os traidores, né? Ou os incrédulos também podem ser aqueles que não confiaram em Cristo Jesus para poder dar testemunho de Jesus, ou seja, sem fé, né? Os abomináveis também ficarão fora, e esses abomináveis são aqueles que provavelmente se mancharam adorando a besta, né? Ou pode ter um sentido também mais amplo essa ideia de abomináveis, para designar todos os que são moralmente impuros. O texto fala de assassinos, impuros e feiticeiros, né? Então a ideia aqui, na verdade, não está nem, digamos, concentrada nesses pecados em si, mas os pecados, esses pecados que foram seduzidos pela grande Babilônia. E vocês acham que essa mortandade aí de Covid-19, isso é movido pela grande Babilônia? Quando a gente vê alguns de nossos governadores agindo de maneira autoritária, como alguns ditadorzinhos, a fim de ganhar dinheiro em cima da doença, nada mais é do que assassinos que são impulsionados pela grande meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia. Mas a ruína, é isso que a gente tem que colocar, a ruína dessa grande prostituta, ela está vindo. Vai haver uma hora em que ela vai ruir de vez, né? Em que os grandes e poderosos da terra vão chorar, vão lamentar, quando virem a fumaça dessa cidade destruída sendo levantada. Idólatras são aqueles que adoram falsos deuses, mas particularmente aqueles que adoraram a besta, né? Mentirosos, né? Também não herdarão. O Apocalipse condena, não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia, né? Condena a falsidade. Para todos esses mentirosos, o destino é ali, ó. Tá pequenininho, mas dá para ver, né? Lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu acho que esse texto deveria
chega a arrepiar, né? Quem não crê em Jesus. É por isso que alguns que não creem não querem ver Apocalipse. Mas realmente é tenebroso. E eu quero só concluir mostrando aqui a lista, né, dos que não terão acesso à água da vida e que Deus não chamará de filhos. Mais uma vez, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, impuros e feiticeiros, os idólatras e os mentirosos, né? Então, é interessante o seguinte, né? Que o texto deixa entender que aquele que pratica o mal, o texto de Apocalipse, né? Apocalipse 22, Apocalipse 22, o versículo 11 fala assim: quem é injusto, continue na injustiça; quem é impuro, continue na impureza; quem é justo, continue praticando a justiça; e quem é santo, continue se santificando. Então a ideia é que quem pratica o mal vai continuar fazendo mal, né? Aquele que anda na sujeira, na lama, ele vai continuar se lampeando. Mas por outro lado, o justo e o santo, eles vão se ocupar aí na prática do bem. E por fim, à medida que João ele se aproxima do fim aqui do Apocalipse, ele vai preparando o convite, né, ao arrependimento. Versículo 17, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então assim, para vocês que estão aqui, os demais que estão me ouvindo, vai haver um momento em que será tarde demais para arrependimento, né? Não é só as dificuldades dos últimos dias, né? Esses momentos difíceis dos últimos dias, que vão, digamos, fixar o caráter de cada um de nós de acordo com os hábitos que nós praticamos, que nós formamos. Mas também vai vir um momento em que vai ser impossível mudar, né? Que não vai ter mais oportunidade. Então assim, a ideia é que você está praticando, vivendo a vida de santidade e criando hábitos e posturas que levam à santidade. O contrário também é verdadeiro. A pessoa que vai se aprofundando no pecado, que vai se submetendo, mergulhando na lama, chega um momento que não tem mais como se arrepender, não tem como mais mudar de lado, digamos assim, né? Então, considerando que a gente está bem perto do fim, e parece que é isso que João deixa transparecer, né? Ele mostra que vai chegar um momento que o arrependimento não será mais possível, quando cada um de nós, conforme as escolhas que vamos fazendo e as atitudes que vamos tendo, né, chega um momento em que não há mais como mudar a posição que a pessoa tomou, ou a favor de Cristo ou a favor do anticristo, vai ser determinante, final e irrevogável. Então, se você que está me ouvindo ainda não crê em Jesus, e se o Espírito de Deus falou ao seu coração hoje, se arrependa e confie na obra de Jesus para a sua salvação enquanto ainda é tempo. Que Deus nos abençoe
Vamos orar e depois dessa oração nós teremos o nosso tempo aqui também para estarmos compartilhando os nossos motivos de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer e bendizer o Senhor, porque o Senhor é Deus e além do Senhor, outro Deus não há. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que arriscou a reputação do Senhor, a Deus ao criar seres moralmente livres, a Deus. O Senhor correu o risco de tornar o mal real entre as criaturas morais do Senhor. Mas o Senhor não deixou, a Deus, que tais criaturas, a Deus, nós, humanas, pecadoras, rebeldes, ficassem entregues ao nosso próprio destino, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós e enviou Jesus, o teu Filho, para nos salvar, para nos resgatar dessa perdição. E nós te louvamos pela tua longanimidade, pela tua paciência, Deus, em nos tolerar, em tolerar o nosso pecado, a fim de que tenhamos, ó Deus, tempo para nos arrepender. Nós te damos graça porque alguns dentre nós, ó Deus, já foram alcançados pela tua obra redentora através de Cristo Jesus. E nós oramos, Deus, para que aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que, ó Deus, ouviram a palavra do Senhor, que oferece, ó Deus, de graça a água da vida, ó Deus, para aqueles que têm sede, que nesta noite eles possam abraçar e beber dessa água, Senhor. Deus, obrigado por esse tempo, nós agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dito isto, nós estaremos encerrando a nossa transmissão e iniciaremos aqui o nosso tempo de compartilhamento. O André pediu para estarmos orando, depois vou colocar isso no grupo da igreja, orando pela sua recuperação, pela sua restauração. E precisamos orar, por nós mesmos. O que eu tenho notado